Atenção palmeirense, o mercado da bola do Palmeiras hoje, informações importantes para compartilhar com vocês. Thiago Almada chegando no Palmeiras, informação nova que surgiu hoje, pesada sobre o jogador. Vou falar também sobre John Arias. O Palmeiras entrou pesado aí para tentar contratar o John Arias, informação nova e quente no vídeo para vocês aqui. E vou falar sobre Maurício, que pode ser negociado pelo Palmeiras. Também tem o Napoli da Itália querendo levar o Alan. 200 milhões de reais nos cofres do Verdão para levar o Alan. E para completar, o Everton, nosso paredão, o Everton, que acabou negociando por baixo de pano aí com outro clube brasileiro, sem o Palmeiras saber, e a diretoria tá pé da vida aí. Vem comigo que eu, Jefão, vou deixar você muito bem informado sobre tudo que acontece no maior campeão do Brasil, a Sociedade Esportiva Palmeiras, beleza? Então, fortalece com like, se inscreve no canal e bora pro vídeo. Bom, torcida, quero começar falando sobre o Verdão, que entra em campo amanhã, no sábado, estreando aí no Campeonato Paulista. O Palmeiras que vai a campo no Canindé enfrentar a Portuguesa às 7 horas da noite, válido aí pela primeira rodada do Paulistão. Palmeiras que deve estar com o time todo desfalcado, né? Muitos ainda estarão de férias. Abel Ferreira deverá usar, inclusive, alguns jogadores, né, do Sub-20. Alguma molecada aí pode estar presente no time titular. E amanhã, no vídeo de amanhã, eu trago mais informações sobre a escalação do Verdão, beleza? Começando o mercado da bola pegando fogo. O nosso negócio tá feio aqui, viu? O Palmeiras parece que acordou, hein? É Thiago Almada agora, é John Arias, né? O Palmeiras acordou no mercado, rapaziada. Será que o Palmeiras, alguém ligou lá e falou pra Leila Pereira: Tia Leila, contrata lá. Mas vamos falar aí sobre o Alan, primeiramente, porque é o seguinte: o Alan que acabou a temporada em alta no Verdão, sendo especulado inclusive em clubes europeus, né? O Alan que surpreendeu muita gente no final da temporada aí. No meio da temporada pro final, o Alan deslanchou. Assumiu inclusive a titularidade do Verdão. O Napoli da Itália agora chegou forte para tentar contratar o Alan do Palmeiras. A informação que tem é que o valor foi oferecido aí cerca de 200 milhões de reais ao Palmeiras para liberar o Alan. O Napoli, que é inclusive o atual campeão italiano, fez uma proposta de 30 milhões de euros, cerca de 187 milhões de reais, para contratar o Alan. Segundo inclusive a fonte da ESPN, o clube italiano quer o jogador ainda nessa temporada europeia, ou seja, já nesse mercado da bola, rapaziada. Porém, a diretoria do Palmeiras recusará essa oferta, segundo informações. A ideia do Palmeiras, da diretoria, da comissão técnica, é manter o Alan em 2026 para aumentar ainda mais a sua valorização. O Alan, de 21 anos de idade apenas, também já foi sondado por Newcastle lá do Premier League e pelo Zenit da Rússia, mas sem propostas oficiais até o momento. A única proposta oficial que chegou, que está nas mãos da diretoria do Palmeiras, é essa do Napoli da Itália, quase 200 milhões de reais. Para o Palmeiras, o Alan ele é peça estratégica na temporada e só deve sair por uma proposta consideravelmente irrecusável. Então, a ideia do Palmeiras é manter o jogador no elenco, o jogador ser titular e valorizar ainda mais no mercado. Eu acho, na minha opinião falando agora, Jefão aqui, que 21 anos de idade, 200 milhões de reais é pouco. O Palmeiras, eu acho que se manter consegue um valor aí acima disso, rapaziada. Na minha opinião, né? Comenta aí o que você acha sobre o Alan. Venderia por 200 milhões de reais ao Napoli? Ou manteria no elenco para valorizar ainda mais e o jogador aí conseguir ser vendido por um valor acima disso? Deixa aqui sua opinião nos comentários. Venderia ou manteria o Alan para valorizar ainda mais no elenco? Além do Alan, também tem outra proposta nas mãos do Palmeiras aí chegando, que deve ser aí para vender o Maurício, rapaziada. Informação que tem é que um clube do Oriente Médio, que não foi revelado esse clube, segundo informações, deve chegar no Palmeiras uma proposta de 96 milhões de reais, tá? O Palmeiras avalia a venda do meia Maurício após o interesse de clubes aí do Oriente Médio, que essa proposta de 90 milhões de reais, muito atrativo internamente. Então a informação que tem é que a diretoria do Palmeiras internamente vê essa proposta com bons olhos, 90 milhões de reais pelo Maurício e tal, para investir forte inclusive em contratações nessa temporada. Com o dinheiro dessas vendas aí o Palmeiras pretende buscar reforços de pesos, que eu vou falar aqui sobre Thiago Almada e John Arias para vocês. Então, apesar de bem avaliado pela comissão técnica, o Maurício é um bom jogador, tá? O Palmeiras entende que é difícil competir aí com as cifras do Oriente Médio, do mercado árabe, principalmente falando em salários, rapaziada. Ah, mas é 90 milhões somente, tá? Mas o jogador aqui no Palmeiras ganha 700 mil, 1 milhão, lá vai ganhar 2, 3 milhões por mês. Então, é difícil competir com o Oriente Médio. E a pergunta que eu faço pra vocês aqui agora: se chegar essa proposta aí oficialmente para o Palmeiras para vender o Maurício por 90 milhões de reais, vocês venderiam o Maurício para pegar inclusive essa grana e investir em novos reforços?
Ou você acha que o Maurício manteria ele no elenco nessa temporada 2026 no Palmeiras? Eu falando aqui, eu venderia. Venderia porque o Maurício ele oscilou também e é uma posição, se a gente contratar ali um Thiago Almada, um John Arias, quem vai lembrar do Maurício no Palmeiras? Você vai lembrar? Vamos falar a verdade. O Maurício não vai fazer falta. Se trazer esses caras aí, pode vender o Maurício. Eu assino na onde? Assino embaixo, rapaziada, beleza? Então antes de falar do Thiago Almada aí do John Arias, informação quente aqui do Everton, rapaziada. O Everton, falei pra vocês aí que ele acabou cancelando a negociação com o Bahia, né? Não deu certo com o Bahia. E o Palmeiras falou, ó, a proposta do Bahia é essa, você quer ficar, quer ir embora, tá aqui na sua mão a decisão, tá bom? E o Everton ficou de boa até então, porém, chegou agora uma informação nova, que o Everton retomou negociações com o Grêmio. E o Palmeiras, a diretoria do Palmeiras aí ficou plenamente irritada com a situação dos empresários e do clube gaúcho, tá? É o Everton, chefão, é os seus staff, os seus empresários, rapaziada. Tá? O Everton às vezes também nem tava nem sabendo. Os empresários aí é louco pra dinheiro, quer fazer tudo por baixo dos panos e o Palmeiras ficou sabendo da situação e chamou a atenção aí dos caras. Então o Grêmio quer levar o Everton do Palmeiras há muito tempo já. Segundo, inclusive, a apuração do Globo Esporte, informação aí, o Palmeiras ficou incomodado com a nova investida, já que as conversas entre Grêmio e empresários do jogador, do Everton, aconteceram sem o comunicar o Palmeiras, ou seja, por baixo dos panos. Com o contrato até o final de 2026, o Everton segue vinculado ao Verdão, né, que considera a postura que aconteceu com o Grêmio e seus representantes do jogador como inadequada, inadmissível, rapaziada. A pergunta que eu faço pra vocês é o seguinte: o Everton hoje que ele pode ser uma opção no banco, pode brigar por titularidade com o Carlos Miguel. A pergunta que eu faço aqui pra vocês: venderia o Everton para o Grêmio ou manteria ele no elenco para inclusive fazer parte do Palmeiras nessa temporada? Tem a parte do Everton ídolo e tem a parte do Everton jogador. O Everton é bom goleiro ainda, muito bom goleiro. Mas a pergunta que eu faço é essa: manteria ele no elenco como titular, como reserva, ou venderia ele para o Grêmio? Qual é a sua opinião? É uma pergunta aí que incomoda muita gente. Falando agora sobre Thiago Almada, informação nova que chegou aí, muitos no vídeo de ontem, inclusive, falando, fake news. Pô, gente, a gente traz notícias do Palmeiras diariamente para vocês aqui, buscando informações novas, atualizações, porque o mercado da bola é isso. É 50 especulações, 2 ou 3 contratações. Sempre foi assim, né? Não é culpa minha, é culpa de nenhum outro criador de conteúdo aí do Palmeiras. É o mercado da bola pegando fogo. Informação nova a todo momento. De um dia pro outro não quer o jogador, de um dia pro outro já tá negociando com o jogador. E a situação do Thiago Almada é essa. Muitos falaram aí que foi jogador aí não ia pro Palmeiras, que não ia negociar, que é inaceitável, que é uma proposta surreal. A informação nova que chegou é o seguinte: que o Palmeiras é o clube que mais avançou aí nas últimas horas para a contratação do Thiago Almada, tá? Então, jornalista argentino lá na Argentina cravando isso aí, informação. O Palmeiras é o clube que avançou nas últimas horas para a contratação do Thiago Almada do Atlético de Madrid. Então, rapaziada, o Palmeiras nesse momento é o clube que mais avançou aí para levar o Thiago Almada. A informação do jornalista argentino Gastão Edu, do Trice Sports lá da Argentina, afirmou isso, que o Palmeiras já apresentou proposta oficial pelo meia. Então, rapaziada, atualmente no Atlético de Madrid, o Thiago Almada não teve oportunidades por lá. O Diego Simeone aí, inclusive, vê com bons olhos uma saída do jogador nessa janela de transferências. Isso aí é muito bom, porque se o técnico não quer o cara lá no elenco, o time não vai ficar com o jogador acomodado, treinando separado, não vai jogar e perdendo dinheiro. O valor do jogador de mercado vai caindo drasticamente. Quase semelhante ao Endrick, mas o Endrick ficou um ano lá no Real Madrid, né? E agora o Diego Simeone deu aval para o clube espanhol negociar o Thiago Almada, que pode criar um certo obstáculo aí. É que o Atlético de Madrid, para vender o Thiago Almada por 100% do passe, deve pedir aí também quase cerca de 200 milhões de reais. Ou seja, é um valor aí de 30 milhões de euros para vender o passe do jogador. E aquela oferta que eu falei para vocês ontem é de apenas 50% do passe. 130, 140 milhões de reais é pelos 50% do passe. Ou seja, da negociação, tem como negociar. Ou compra 50%, abaixa aquele valor lá, ou pega 100%. Praticamente é o mesmo valor que pagamos no Vitor Roque. Ah, mas é muita grana. Mas o jogador tem apenas 24 anos de idade. Seria uma baita contratação, na minha opinião e na opinião de milhões de palmeirenses, né, rapaziada? Apesar do valor aí ser muito alto, considerado alto, o Palmeiras ainda vê com bons olhos e avalia internamente essa contratação como estratégica, especialmente pensando um reforço de peso na temporada 2026.
A pergunta que eu faço aqui agora pra vocês no canal é o seguinte: Thiago Almada, por quase 190 milhões de reais, você aprova esse investimento ou você acha que é caro demais para o Palmeiras? Comenta aqui a sua opinião. Contrataria ele? 190 milhões? Comenta aqui a sua opinião. E falando agora também de uma outra contratação, segura na cadeira pra não cair aí, porque essa aqui, tá? Ó, John Arias voltou ao páreo novamente, rapaziada. É isso mesmo. Meses aí falando sobre esses jogadores. E agora, a informação nova é que o Palmeiras voltou com força ao mercado e negocia a contratação de John Arias, ex-Fluminense, e atualmente lá no Wolverhampton da Premier League, que é o lanterna. O time inglês tá horrível no campeonato. O meio atacante é um desejo antigo do Verdão, né? Que tentou contratar o jogador no início do ano passado, ainda no Fluminense, mas acabou vendo o jogador aí seguir rumo à Europa. Agora, a situação do John Arias lá vive um momento complicado, o clube é o último colocado, apenas 7 pontos e 21 jogos, horrível, sério risco de rebaixamento, e o colombiano disputou 22 jogos, sendo 15 como titular e marcou apenas um gol. A informação que tem é que o Palmeiras enxerga o John Arias, esse cenário, como uma oportunidade do mercado e vai tentar usar a situação do clube inglês como triunfo para convencer inclusive o jogador a retornar ao futebol brasileiro. Lembrando que o John Arias aqui no Brasil deitava e rolava, rapaziada. Vocês sabem disso. Hoje ele tem 28 anos de idade e ainda o John Arias é uma peça importante da seleção colombiana e busca estar em alto nível, pensando inclusive numa Copa do Mundo. Pode pesar na balança aí. O jogador quer estar 100%, rapaziada. Ele não quer estar num time horrível, caindo aos pedaços, jogando nada e aí prejudicar o time colombiano na Copa do Mundo. Então o John Arias quer estar em alto nível. E pra estar em alto nível tem que jogar em time de alto nível. E hoje o Wolverhampton não é nem de perto esse clube. Você aprova a contratação do jogador colombiano ao Palmeiras ou acha que é um risco alto demais? 28 anos de idade, John Arias. 21 anos, o Thiago Almada. Mamãe, esses caras no Palmeiras faria estrago aqui no futebol brasileiro. O patamar do Palmeiras elevaria absurdamente de alto nível, rapaziada. Baita contratação no futebol brasileiro. Thiago Almada e John Arias no Palmeiras. Igual diz o parceirinho lá no Insta. Cê é louco. Quem você traria aí? Se fosse pra escolher um só, John Arias ou Thiago Almada? Comenta aqui. Fortalece no like aí, palmeirense. Ajuda nós aí, fortalece com seu like. E se você assiste o canal aqui todo dia, vê vídeo nossos aqui do Jefão falando, Verdão com o Jefão, não é inscrito do canal ainda, aperta o botão inscrever-se aí, ajuda o canal a crescer com a sua inscrição e de coração aqui, de palmeirense para palmeirense. Tamo junto, avante palestra e avante Palmeiras.